Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós vamos falar hoje sobre as estereotipias que são muito comuns nas crianças que têm autismo. Para quem não sabe o que é estereotipia é qualquer ação repetitiva. Pode ser no movimento, pode ser na postura, pode ser na fala. Normalmente a gente vê crianças fazendo movimentos com as mãos, balançando o corpo, repetindo palavras, frases. Agora, existem algumas repetições que são mais sutis, nós não percebemos assim à primeira vista. Por exemplo, fazer uma cara de espanto. Fica fazendo repetidamente, arregala o olho, olhar no cantinho do olho, ficar fazendo o tempo todo isso, pegar no queixo. Enfim, existem outras formas, né? Mas eu me lembro bastante de um caso de uma mãe que eu recebi no consultório. Ela tinha um filho que tinha estereotipias e tudo que tinha roda, ele fazia essa cara de espanto. Ele fazia... Mas ele bem bebê, não se percebia que isso era uma estereotipia, ainda não tinha tido o diagnóstico, e ele ficava no meio dos brinquedos. Na verdade, a mãe nem percebia que era tudo que tinha roda, que fazia com que ele fizesse esse movimento. Eles viam com entusiasmo que a criança estava brincando, estava no meio dos brinquedos. Com o passar do tempo, essa criança foi diagnosticada e se constatou de fato que isso era uma estereotipia. Então, como pode se passar despercebido? Mas você, mãe, que tem um filho que tem autismo, tem algumas estereotipias, como você tem reagido a isso? Você acredita que essa estereotipia pode ser comunicação? Você acredita que essa estereotipia acontece em que momento? Você percebe que momento que acontece isso? Algumas mães falam assim para mim: Priscila, eu percebo que quando meu filho está muito feliz, ele pula e ele balança as mãozinhas. Então, assim, existem algumas mães que percebem logo, né? São movimentos realmente mais visíveis. Percebem que quando acontece isso, por que eles fazem isso, né? Aliás, quando acontece isso, porque muitas vezes a gente não compreende. Mas será que isso é comunicação? Será que ele quer comunicar algo com isso aí? A gente sabe que esses movimentos repetitivos são comuns, são próprios do autismo. Mas será que não comunica algo pra gente? Como eu já falei aqui, cada criança com autismo é um mundo. Cada criança reage de uma forma, cada uma é diferente, nós somos diferentes. Então, na hora que essa mãe começou a perceber, já tinha um diagnóstico, né? Que começou a perceber que aquilo era um tipo de estereotipia, e era quando ele via rodas, qualquer coisa que tivesse uma roda, ela começou a se desesperar com isso. E começou a tirar tudo que era brinquedo que tinha roda, porque ele ficava fazendo, né, o movimento o tempo todo. Depois ele começou a girar as rodas. Mas inicialmente ele estava lá olhando para aquilo ali, fazendo aquele movimento repetitivo. Então a mãe escondeu todos os brinquedos, na tentativa, né, de não ver aquilo ali. Ela começou a se angustiar com aquilo. E ela começou a retirar tudo que tinha roda, mas onde ele ia, saía, tinha uma roda, tinha alguma coisa que era um círculo. E ele fazia esses movimentos. Com o tempo, ela começou a perceber que ela poderia usar aquela estereotipia para poder entrar um pouco no mundo dele, para poder interagir com ele. Na verdade, na hora que ele estava fazendo aquilo ali, ele estava desligado, realmente focado naquilo ali. Mas ela foi vendo uma forma de estar brincando junto com ele, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, chamando a atenção dele.
ele começou a se comunicar com ela a partir, né, dessa questão da estereotipia, que angustiava tanto, que foi tão angustiante que ela escondeu, né, os brinquedos e tudo. Não deu certo, né? Porque onde ela passava tinha coisas redondas, pareciam rodas. E essa criança foi transformando essa estereotipia em comunicação. Ela começou a simbolizar, a brincar diferente. As estereotipias elas foram diminuindo. Ela começou a dar significado àquilo ali que parecia ser um movimento, puro movimento. Ah, quer dizer então que essa roda é azul, que legal! E começou a brincar e fazer a mesma coisa que ele fazia, fazendo o mesmo gesto, e aquilo foi se transformando. Eu quero saber então, como é que você reage à estereotipia do seu filho? Como é que você tem feito? Porque algumas vezes são repetições que são realmente mais comuns, né? Que chamam mais atenção. Então, às vezes angustia realmente ver a criança se balançando, a criança fazendo movimentos, pulando em algum lugar, que chama mais atenção. Eu me lembro que uma mãe uma vez falou assim para mim: Priscila, eu digo para ele parar de fazer isso, porque eu fico logo angustiada quando eu vejo ele fazendo esse tipo de coisa. A mãe atribui sempre a um movimento vazio, algo que não quer comunicar. Ele está angustiado com alguma coisa, ele pode estar feliz, ele está comunicando alguma coisa com aquela estereotipia. A gente tem que olhar mais atentamente para saber por que ele está fazendo aquilo ali. E a gente tentar, de alguma forma, adentrar no mundinho deles, tentando interagir. Então eu convoco você a prestar atenção nessas repetições, se o seu filho tem repetições, se não tem repetições, como é que tem sido isso para você? Como você tem feito? Coloca aqui nos comentários pra gente, tá certo? Eu quero muito saber como é que vocês têm feito em casa, como é que é a realidade de vocês. Por hoje é só. Um grande beijo, até a próxima.